de Jesus. Amém? Vamos ler a palavra de Deus que está escrito em Hebreus capítulo 9. Hebreus 9, 23 ao 28. Hebreus 9, 23 a 28. Glória a Deus. Amém? Acharam? Está escrito assim em Hebreus 9, capítulo 23 ao 28. De sorte que era bem necessário que as figuras dessas coisas que estão no céu, e assim purifiquem mais as próprias coisas celestiais, como sacrifícios melhores do que estes. 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a vez-se, mas agora, na consumação dos séculos, o manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aleluias. Glória a Deus. Poder sentar? Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado, e aos que descerem para a salvação. Meu Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 28 diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Aos que esperam para a salvação. Aos que esperam para a salvação. Quem está esperando? Eu. Volta logo, Jesus. Volta logo, Jesus. A primeira vinda foi quando ele nasceu, do ventre de Maria, mulher de Deus, uma mulher agraciada por Deus, mas gerada pelo Espírito Santo, nasceu, cresceu, fez o ministério que Deus mandou cumprir. Ele cumpriu todos os ministérios, todas as profecias a qual Deus tinha mandado Jesus fazer. E Jesus morreu. Estava falando para o Zé Wesley, o maior super-herói da terra. Não existe outro super-herói maior do que ele, nem poderoso mais do que ele. O nome dele é Jesus, né, Zé Wesley? E ele é tão poderoso que ele venceu a morte. Ele é tão poderoso que ele venceu a morte, e ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está agora do lado direito do Pai, intercedendo por nós. Ele pegou todo o pecado da humanidade, levou sobre si. Olha, Isaías capítulo 53 profetiza que Jesus Cristo ia vir. E pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele nos sarou. Mas todo aquele que crê, todo aquele que espera para ser salvo, todo aquele que invocar o nome dele, ele vai voltar a segunda vez nas nuvens para levar uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Ele não vai pisar na segunda vinda na terra, mas a terceira, não é a terceira, vai para vir cumprir. Ele vai pisar numa terra chamada Grande Amadegedon. Daqui a pouco nós vamos ler aonde que vai pisar. A terra vai se fender. Ele vai pegar o diabo e os seus demônios e vai lançar no lago de fogo. Está escrito na palavra.
E alguns vão passar pela grande tribulação. Eu não quero, você quer? Eu quero que ele volte logo. Volta logo, Jesus, leva nós. Volta logo, Senhor Jesus, leva nós. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, quem pode achar para mim? Quem pode achar 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 e 52? 1 Tessalonicenses 4, 17. Quero que leia alto. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim, estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Lê de novo, Rogério. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim, estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus. O que está escrito, nós vamos encontrar com eles aonde? Nos ares. E eu coloquei algo aqui que eu achei no grego, que diz harpazo, que significa arrancado, como força, levado, submetido. O que vai acontecer? Nós vamos ser translardados, vamos ser arrebatados. Deus vai levar. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, mas os que ficarem vivos vão ter esse privilégio de ver o seu corpo transformado, translardado, e dele vai fazer o quê? Vai arrebatar. E vamos encontrar com ele aonde? Nas nuvens. Nas nuvens. Meu Deus. E eis que aqui vos digo que o mistério, na verdade, nem a todos dormirem, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, até a última trombeta soar. Meu Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52, quem achou? Ninguém achou? Deixa eu achar aqui, meu Deus. Pode ler. Pode ler, irmão, já achou lá. Vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Glória a Deus. Paulo nos revela algo que a igreja no Antigo Testamento não tinha entendido. E agora nós estamos vivendo. Tomara que seja essa geração que não vai passar pela morte, né? Olha aqui, haverá uma geração que experimentará a metamorfose do corpo sem provar a sepultura ou a morte. Glória a Deus, tomara que seja nós. Eu digo, Jesus está voltando. Todos os sinais já se cumpriram e está se cumprindo. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Quem acha para mim, já fica na agulha. Gênesis capítulo 5, 24. E quem acha para mim também, Gênesis capítulo 19, versículo 22. Achou? E outro acha João capítulo 14, versículo do 1 ao 3. Quem vai ler Gênesis capítulo 5, 24? Levanta a mão, irmão Rogério. Quem vai ler o Gênesis capítulo 19, versículo 22? Senhora? Gênesis 19, 22. E a senhora lê João 14, do 1 ao 3. Pode ler, Rogério. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Glória a Deus. O que aconteceu? Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. E isso vai acontecer com a igreja. Deus vai tomar a igreja para si. Por quê, pastor? O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi para perdoar o meu e o teu pecado. E quando ele voltar, nós vamos aqui um pouquinho, vamos ver sobre o noivo. E quando ele voltar, nós vamos ser arrebatados. Nós lemos o texto.
E vamos encontrar com ele aonde? Nas nuvens. Por que eu trouxe a figura de Enoque? Porque a figura de Enoque, ela traz o mesmo entendimento. E a igreja andou com Deus. E quem andar com Deus, quem aguardar a vinda, quem andar com ele, quem amar a ele sobre todas as coisas, quem andar no fruto do Espírito, quem viver com ele, para ele, quem morrer para o mundo, e o viver é ganho com ele, aleluias, nós vamos ser o quê? Arrebatados. Isso nós temos que levar à nossa vida. Muitos estão brincando de ser crente, muitos estão brincando com o evangelho, e o evangelho é justiça. Deus, ele é amor, Deus, ele é graça, mas ele é justiça. A justiça dele, até o dia de hoje, ele continua sendo imutável. Não é que Jesus Cristo morreu e Deus ficou bonzinho. Não, Deus continua o mesmo. Ele era o ontem, ele é o hoje, ele é o eternamente, para toda sempre, o igual, imutável. Ele não vai mudar. Deus não muda. Ah, mas a geração está mudando, a igreja está mudando, o povo está se atualizando. Eu posso andar do jeito que eu quiser, eu posso falar o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ser o que eu quiser. O meu corpo é meu. Não, o meu corpo é de Cristo. A minha casa é um templo, e se eu sou um templo, eu tenho que zelar do templo de Deus. Ele faz morada num templo que é sujeito a ele. Ele faz morada no lugar que não nega ele por nada neste mundo. Então só vai ser arrebatado aquele que negou a si mesmo, carregou a cruz e seguiu Jesus. Não é porque a graça chegou, Jesus Cristo abundou, a graça superabundou no pecado, e agora eu posso ir lá e pecar e eu volto para Cristo. Tem gente que pega o pecado premeditado. Só mais uma vez. Só uma vez. Eu vou beber só um pouquinho. Eu vou trair minha esposa só um pouquinho. Não, eu vou mentir só um pouquinho. Não, vou roubar mais um pouquinho, ninguém está vendo. Eu vou fornicar só um pouquinho. Não, ninguém está vendo, meu pastor não está vendo, as irmãs não estão vendo, o ciclo de oração não está vendo, ninguém está vendo, nas escondidas, e eu vou pedir perdão para Deus. Mas quando nós chegar naquele grande dia, vai ter o juízo de Deus. Como está a nossa vida? Eu sempre pergunto, como estão as nossas vidas se Jesus voltar agora? Será se Jesus voltar agora em particular? Jesus tem voltado para muitos em particular. E aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Mas como eu posso morrer em Cristo se eu ando conforme o mundo anda? Se eu visto conforme o mundo veste? Se eu canto conforme o mundo canta? Não tem como, vai para o inferno. Só existe dois caminhos. E o caminho de Deus é justiça. E o grande homem de Deus, Enoque, andou com Deus. É um exemplo para a igreja. E a igreja que vai subir para entrar no reino do céu tem que andar com Deus, tem que amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo entendimento, de toda força, de toda sabedoria, de tudo. Nós temos que amar a Deus. E depois o nosso próximo como a nós mesmos. Porque senão nós não vamos subir no reino dos céus. Não adianta. Deus, ele quer pessoas compromissadas com o reino. Por isso que Jesus está dando uma chance para nós olhar para dentro de nós e falar: Pai, perdoa os meus pecados. Pai, escreve meu nome no livro da vida. Pai, eu não quero ficar. Pai, eu quero subir. E quando nós andamos na presença dele, conforme ele nos chamou para viver, vai ser como o Enoque. O Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Ele é a figura da igreja. Andar com Deus é tirar todas as coisas desse mundo. E aí, irmãos, nós não vamos viver na ira, porque vai chegar a ira do Senhor. E a ira do Senhor vai ser derramada nos 7 anos, nos 3 anos e meio de face ao paz e 3 anos e meio de tormenta e dor. E eu digo para vocês, irmãos, Jesus está voltando. A gente que às vezes vê alguma coisa. Eu gosto muito do Donald Trump. Está fazendo muito a revolução. Mas se você parar para pensar o que está acontecendo, isso tudo está regendo para que quando o anticristo chegar, reinar toda a humanidade.
Preste bem atenção, ele entra no país, toma lá o cara de lá do país, ele faz ameaça, ele entra e faz o que ele quer. O povo está achando bom, está bom demais. Mas isso é somente um start para o anticristo. Somente você está tendo um deslumbre do que vai acontecer. E vai ser dessa maneira. O anticristo vai reinar toda a humanidade, mas primeiro com falsa paz. Vocês acham que o anticristo vai vir jogando bomba, explodindo tudo? Não, ele vai trazer uma falsa paz. Todo mundo vai adorar, meu Deus, esse cara tinha que ser ele logo, ele é o melhor. E aí o diabo vai usar ele para fazer milagres. O diabo ele vai ter uma sabedoria tão grande que não existe nenhum sábio na terra que nem ele. O diabo vai usar ele. E aí, trazendo uma falsa paz. E depois que ele pegar todo mundo dentro de uma gaiola, todos aqueles que aceitarem a marca da besta, todos aqueles que adorarem a besta, vai aonde? Para o inferno. E aí ele vai trazer o que? Tormento, dor. 3 anos de tormento e dor. Vocês sabem da história. Vocês já leram a palavra. Tem pessoas que vai desejar se matar, vai cair lá de cima de um prédio e cai morto, todo arrebentado. Não morre não. Vai ficar sofrendo. Por que isso, pastor? Deus vai retirar a morte. Porque senão o povo vai se matar para acabar com a dor. Ele não vai. E vocês acham que quem se mata acaba com a dor? Não, vai direto para o inferno. Não tem como, não tem salvação. Você vai ver Judas. A gente tem um respaldo bíblico que o único que não se salvou foi Judas. Se Judas tivesse voltado para Jesus, Jesus tinha perdoado Judas. Verdade ou não? Gênesis capítulo 19, versículo 22. Pode ler alto. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Aleluia. Obrigado. Aqui nós estamos vendo um cenário, e eu vou dizer para você: apressa-te, porque Jesus está voltando. Apressa-te, porque Jesus está voltando. E o que você tem feito? Tem se enganchado com as coisas desse mundo? O que você tem feito? Vou te dizer também, nós podemos colocar um tipo de Ló. Você vai ver, Ló estava numa cidade que era para ser destruída pelo Senhor, e agora Deus envia uns anjos, e os anjos chegam na casa de Ló e tira ele de lá e diz, você conhece a história, para todo mundo, para eles não olhar para trás, porque quem olhasse para trás ia virar uma estátua de sal. Não olhar para trás. E a esposa de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. Até hoje ela existe. Porque para comprovar a história verdadeira. Essa história não é um livro de histórias, é algo real que está escrito nas suas mãos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que eu trouxe a tipologia de Ló? Porque assim vai ser a vinda do Senhor. O Deus vai mandar os anjos, irmã Maria José, para levantar e arrebatar todos aqueles que morreram em Cristo. Deus vai mandar os anjos para levar todos aqueles que estão aqui na terra servindo, adorando e buscando a Ele. Vai ser a mesma coisa. Aleluias. João capítulo 14, versículo 1 ao 3. É a senhora Maria Medeiros, você não achou não? João 14, do 1 ao 3. Eu falei, João, lê, João. Mas acha aí rapidinho. Pode ler, quem achou? 14, do 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus nas alturas. Vale a pena servir esse Deus. Olha a promessa. João capítulo 14, versículo do 1 ao 3. Texto maravilhoso.
Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar um lugar. A nossa casa, a nossa morada já está pronta. E nós, igreja, somos comparados com uma noiva. Você vai ver a grande história das 5 prudentes, as 10 virgens, 5 prudentes e as 5 nécias. Ali as noivas estavam esperando o noivo, né? E o noivo está voltando. O nome dele é Jesus de Nazaré. E 5 delas subiram e 5 ficaram, porque brincaram. Não podemos brincar. Jesus, ele está voltando, mas servimos um Deus justo. O casamento judaico aqui também é comparado com isso. Porque na antiguidade, os judeus, antes de casar, ele ia na casa da esposa, da noiva, e arrebatava ela de surpresa e levava para a casa do seu pai, e lá ficava 7 dias. Está lá no estudo judaico. E olha aqui, arrebatava de noite, ficava 7 dias. E isso simboliza, paralelo à grande tribulação, aos 7 dias de 7 meses de tribulação, 7 anos de tribulação, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de tormento e dor. Então toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela é conectada em todos os capítulos e versículos. É extraordinário o nosso Deus. Em Colossenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18. Vamos ler Bíblia, irmãos. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aleluias, obrigado. Olha aí, nós vimos alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Esses 3 sinais, nós vamos ver um grito, comando, como de um general para suas tropas, e a voz de convocação, um grito, alarido. Deus vai bradar nos céus. E quem é soldado de Cristo, quem está carregando as suas marcas, quem está carregando a sua cruz, quem está pronto e preparado, guerreando agora nesse mundo espiritual, porque o mundo espiritual, ele é real, ele não é brincadeira. O mundo espiritual, ele existe, e nós somos soldados de Cristo, porque agora ele nos compara, ele pede para nós ser revestido com todas as armaduras de Deus. E quando nós entendemos esse texto, nós estamos numa guerra, e Deus te dá uma espada, Deus te dá um escudo, a espada está nas suas mãos, Deus te dá um capacete da salvação. Quem tem certeza da salvação? Se Jesus te levar agora, para onde você vai? Céu ou inferno? Uma certeza. Ele te dá uma couraça da justiça, ele te reverte, ele te dá calçados, ele te calça, ele te prepara, porque nós estamos numa guerra, e o nosso general é Cristo. E se Cristo é o nosso general, quando ele der o brado, ei Deus, meu Deus, nós vamos ser arrebatados, porque nós vamos ouvir o grande alarido, nós vamos ouvir as vozes do arcanjo, nós vamos ouvir a trombeta soar.
Aleluias. Porque, irmãos, Jesus está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E quem adora o Pai em espírito e em verdade não adora por causa do homem. Quem adora em espírito e em verdade adora porque ele conhece o Deus que ele serve. Ele sabe a identidade que Deus colocou dentro dele. Ele sabe o que Deus está chamando ele para viver. Então viva, faça, ande na vontade do Criador, a qual ele te chamou para andar. É agora, não é amanhã. Amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Eu coloquei aqui a voz de arcanjo, autoridade celestial, proclamando a vitória sobre a morte. A trombeta de Deus no texto bíblico em Números capítulo 10, você pode ler na sua casa, em Números capítulo 10, Deus manda eles fazer a trombeta. Meu Deus, tudo que Deus faz no Velho Testamento é o reflexo no Novo, e tudo que Deus faz é apontando para Cristo Jesus, e tudo que Deus deixou os homens escrever, porque a Bíblia é inspirada por Deus, é para mostrar que Jesus viria, morreria na cruz do Calvário, que Jesus ia ao céu, morar com o Pai, do lado direito do Pai, e depois ele voltaria para arrebatar uma igreja. E depois tem mais. Meu Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. De novo, quem pode ler para mim Apocalipse capítulo 1, versículo 7? Eu quero que leia primeiro 1 Tessalonicenses capítulo 4, 17. 1 Tessalonicenses 4, 17. Só para nós entrar, pode ler. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. É bom ouvir isso aí, irmão. É bom ver isso aí. Olha aqui. A virtude que eu sei, que eu aprendi, né, é das duas fases da segunda vinda do Senhor Jesus, que foi a primeira, que ele veio e morreu na cruz do Calvário, e a segunda, que ele virá sobre as nuvens, né? Eu coloquei duas fases. O irmão Rogério leu. Eu vou ler aqui em Zacarias capítulo 14, versículo 4, que está escrito assim: e aquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e o outro metade para o sul. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 7, 1:7. 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Glória a Deus, obrigado. Olha o que vai acontecer. Jesus veio, morreu, vai vir com umas nuvens. E Zacarias capítulo 14, versículo 4, eu li aonde que Jesus vai descer? Sobre o monte das oliveiras. Isso vai ser depois que ele arrebatar a igreja. E aí quem ficar, vai ficar nos 7 anos, nos 3 anos de tormento e dor, e 3 anos de falsa paz. E depois desses 7 anos, quem vai vir descer na terra? Quem é? Que vai pisar na terra? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vai acontecer o que? Vai fender toda a terra. E os homens, irmãos, o diabo vai levantar grandes nações para guerrear contra Jesus. Vocês sabiam disso? Tem um povo que adora o diabo há muitos anos, e vem de geração a geração.
E eles vão se levantar com poder e dizendo que é grande glória, com bombas nucleares, com que poder que eles tiverem. Mas o Rei dos Reis, irmão Hermes, vai pisar na terra. Vai ser a grande guerra do Armagedon. Isso para quem vai vir com os santos que foram arrebatados. Meu Deus, glória a Deus. Eu defendo que a igreja não passará pela grande tribulação. Eu defendo que a igreja não passará pela grande tribulação. Por quê, pastor? Porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. O sacrifício dele foi para nos dar a vida eterna. E quem vai passar pela grande tribulação? Aqueles que rejeitaram, aqueles que brincaram, aqueles que negaram, aqueles que andaram por um tempo na luz e saíram para as trevas. Esses vão passar pela grande tribulação. Esse é o meu entendimento há muito tempo. Desde quando eu aceitei Jesus, eu entendi isso. E agora, você lendo agora Zacarias capítulo 14, depois tem mais texto para nós ler. Nós vamos entender que Jesus vai pisar na terra. E vai ser a grande guerra do Armagedon. Bora lá? Em João capítulo 1, versículo 7. De novo, 1 João capítulo 1, versículo 7. A natureza da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E se Cristo já passou nossas dívidas, já pagou nossas dívidas na cruz, a igreja não precisa passar pelo dia da ira para ser purificada. O sangue de Jesus nos purificou. O sangue de Jesus nos lavou. Pode ler, quem achou? 1 João 1,7. 1 João 1,7, Zacarias a lei. 1 João 1,7. Opa! Porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica. Glória a Deus. De todo o pecado. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus nas alturas. Quem pode achar 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. E depois Apocalipse 3, versículo 10. Quem vai achar 2 Tessalonicenses 2,7? Pode ler. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Quem é o detentor? O Espírito Santo. Ele vai ser tirado depois que Jesus voltar nas nuvens. E esse detentor em Tessalonicenses, Paulo diz que o mistério da justiça já opera, mas há algum tempo vai acontecer. Quando Jesus voltar, vai levar o Espírito Santo. Meu Deus, vai ser difícil. Vão ler a Bíblia. Quem não tem o Espírito Santo, lê a Bíblia já não entende. E agora imagina sem o Espírito Santo. Meu Deus, nós temos que buscar Ele enquanto é tempo, enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Nós temos que estar firmado na palavra enquanto Ele está perto, enquanto seus ouvidos não estão agravados, enquanto as suas mãos não estão encolhidas. Ei, nós temos que buscar a Ele em tempo, em fora de tempo, e buscar e rasgar o nosso coração na presença, com choro, com planto, com arrependimento. Com arrependimento. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Quem achou Apocalipse 3:10? Vocês entenderam que quando a igreja for retirada da terra, o Espírito Santo será removido. Primeiro Apocalipse 3:10, pode achar, pode ler. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Amém. Obrigado. A promessa. Tem mais, lê o 11 só para finalizar. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A palavra grega eka, fora, indica que Deus guarda a igreja fora a hora da tentação, não através da tentação. Olha lá, glória a Deus, preste bem atenção. A palavra grega eka, fora de, indica que Deus guardará a igreja. E fora da hora da tentação,
E não é através, não é na hora, não é depois da tentação. Preste bem atenção. Bora achar Romanos capítulo 8, versículo 10. 8:10, 2 Coríntios 5:10. Romanos 8:10. Quem achou? Pode ler alto. Seremos julgados. Lê de novo, irmão Hermes. Isso. 8:1, perdão. Portanto, Isso. agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pronto. Se nenhuma condenação há para quem está em Jesus Cristo, por que nós vamos passar pela grande tribulação? É um grande estudo que nós temos que estudar demais. O nosso ministério acredita da mesma forma que eu acredito na linha de estudo da Bíblia que a gente vai... Tem que ter texto bíblico que é respaldo. Não é o meu achismo. Nós temos que ler e interpretar o que Deus está dizendo. Se nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, por que nós vamos passar pela grande tribulação? Né, Maleci? Por quê? Glória a Deus. Olha lá, misericórdia. Portanto, agora, se nenhuma condenação há, é poderoso. Logo após o arrebatamento, enquanto a terrível tribulação, a igreja não passará. O tribunal de Cristo, meu Deus, não vai passar por essa grande tribulação. Em o que o irmão leu. 2 Coríntios capítulo 5:10. Eu digo, também será julgado as nossas obras e intenções no momento de recebermos a coroa. 2 Coríntios 5:10. Quem achou? Eu profetizo uma televisão bem aqui de 70 polegadas. E alguém, 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aleluias. 2 Coríntios 5:10. Nós aprendemos aqui sobre isso. O arrebatamento nos levará para a glória, mas a nossa fidelidade determina a nossa posição lá. O que você tem feito, como você tem feito. E ele diz: e eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Que obra nós temos feito? O que eu tenho feito para o reino? Quanta semente eu tenho plantado? Quantas almas eu tenho morado, intercedido? Quantas pessoas estão ouvindo que Jesus cura, salva, liberta através de vocês, das redes sociais de vocês? Porque hoje o mundo é rede social. O que você tem postado no seu Instagram, no seu Facebook, nos seus stories, no seu status do seu celular? Pregue a palavra. Alguém vai ler, alguém vai gostar, alguém vai admirar e falar assim: meu Deus, eu precisava ler isso aqui, eu precisava ouvir isso aqui. Deixa Deus te usar. Use a ferramenta que Deus te deu nas mãos. Pregue a palavra enquanto é tempo, enquanto se pode achar. Porque quando chegar naquele dia, a nossa posição lá no céu vai ser definida. 1 João 3:3, para nós finalizar. 1 João 3:3. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém? Como também ele é puro. E qualquer que nele tenha esperança, fique de pé, purifica-se a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vigie, ore. Olhe para dentro de você e fala: Pai, eu preciso. Pai, eu confesso. Pai, o meu pecado é esse. O arrebatamento é uma doutrina de urgência. É o que o pastor mais gosta de pregar sobre o arrebatamento. A maioria das pregações, geralmente, do pastor Wesley, ela termina com Jesus voltando. Ou falando sobre a vinda de Jesus. Não tem como. Foi o que Jesus colocou, é a minha identidade.
Tem textos bíblicos que eu gravei, guardei no meu coração, porque é a minha identidade. Vai chegar outro pastor com outra identidade. Mas a identidade do pastor Wesley Rodrigues é falar sobre a vinda de Jesus. E também falar que Deus nunca mudou e nem vai mudar. Deus é imutável. Jesus está voltando. Aleluias. Então vamos estar prontos, preparados para a vinda do Senhor, porque o Senhor está voltando. Olha, irmãos, eu coloquei aqui, se o arrebatamento fosse agora neste exato momento, como você estava preparado? Céu ou inferno? Nós temos que vestir as nossas cabeças com o quê? O capacete de quê? Nós temos que andar com ele. Nós temos que vigiar. Vigiai e orai. Porque, irmãos, nós não sabemos um dia que o Senhor virá sobre as nuvens. Ou, particularmente, agora, esses dias um jovem morreu. Passou numa linha com cerol e morreu. E aí? Misericórdia. Vai dar um menino novo. Esses dias agora, atrás ali da casa da irmã Adriana, né? Um senhor se matou. E agora? Tem pessoas que, se a gente for ver hoje, em todo lugar, todo jornal, você vai ver alguém passou, deu um pulo, morreu do coração. Uma senhora dirigindo um carro, deu um AVC e morreu dirigindo. E aí? Uma senhora cai no banheiro, bate a cabeça e morreu. É o que mais tem. E se Jesus voltar agora para você, como está a sua vida? Nós temos que refletir todos os dias da nossa vida. Como está a minha vida perante o Senhor? Se Jesus voltar agora, como está a minha vida? Como está a minha vida? Jesus está voltando. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, em que no intervalo de tempo ocorrerá a transformação dos corpos e do arrebatamento. A resposta bíblica em 1 Coríntios, num momento, num abrir e fechar de olhos, Jesus Cristo vai levar. E como está a sua vida? Jesus, nós agradecemos por esse estudo. Nós agradecemos, Senhor Jesus, pela Tua presença. Senhor Jesus, que nós venhamos guardar a Tua poderosa palavra nos nossos corações. Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados. Pai, lava-nos com Teu sangue, nos purifica, Deus, de todo pecado, pois queremos entrar e morar na mansão celestial, queremos estar do lado do Pai, queremos ver o Pai, queremos andar e contemplar a cidade santa que está preparada, porque o Senhor já preparou a morada para os Teus filhos. Pai, nós queremos estar pronto para ouvir o soar da trombeta, o alarido, os anjos. Pai, nós queremos estar prontos para ser arrebatados. Jesus nos restaura, nos regenera, nos renova. Jesus nos coloca temor, nos coloca amor. Pai, que muitos venham respeitá-lo, venham amá-lo. Pai, que nós venhamos, ó Deus, ter o Senhor como prioridade das nossas vidas, Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pois a Tua glória, a Tua presença está sobre este lugar. O Senhor morreu por nós na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Senhor Jesus, leva-nos, Pai, mais e mais na Tua presença, em nome de Jesus. Irmão, sexta-feira